Bom dia a todos, que a paz de Jesus possa estar presente nos nossos corações. Gratidão, Senhor, a todos esses espíritos que nos intuem, nos conduzem e nos levam à paz. Permita, Senhor, que essas bênçãos de harmonia, de serenidade, de possibilidade no bem, possa se fazer presente em todo o planeta, em toda a humanidade. Agradecidos estamos por essa possibilidade de estarmos num encontro tão necessário, de reflexões que a partir de agora teremos que ter. Sê conosco, Senhor. Agradecemos a esta casa que nos abriga, a todos os trabalhadores, a todos os frequentadores, a toda a luz que a partir daqui reverbera em distâncias infinitas, em velocidades inimagináveis, incalculáveis, irradiando paz, harmonia e muita alegria. Muito obrigada, gratidão, muita gratidão. Nesse encontro tão maravilhoso, eu vou falar sobre os caminhos para a paz. Vou enfocar a necessidade do autoconhecimento e uma reflexão de Jesus. Nós estamos vivendo um momento muito único no planeta inteiro. Ao mesmo tempo, impossível não ficar mobilizado com tudo que está acontecendo. Então, eu vou apresentar alguns slides e vou falando um pouco sobre o que está contido neles. Pode passar o primeiro. Como nós estamos, é o primeiro, a paz, o significado da paz. Eu acho que leva isso aqui que ele vai. Ele vê? Tá. Primeiro, nós precisamos entender o que é paz. Alguns significados de paz: sossego, concórdia, a harmonia que reina nas diferentes relações, tranquilidade de alma. Estar em paz com a consciência, ter a convicção de estar no bem,
haver procedido o bem. Então, esse é o caminho. Já dizia os antigos, né? A gente foi criada ouvindo dormir em paz, ter paz de consciência, ter o dever cumprido, ter feito o melhor, ter se aprimorado a cada nova tarefa ou na mesma tarefa. A água no rio passa só uma vez. As células das águas que advirão serão outras. Assim somos nós. Nós podemos ter a mesma tarefa, a mesma rotina, vista, percebida e feita de outra forma, porque a cada momento somos outros, queiramos ou não, e nós precisamos romper, inclusive, com a nossa rigidez, para que não soframos. Então, ter paz, ter convicção de estar no bem, nos leva à felicidade. E nós precisamos começar a ser mais maleáveis, mais flexíveis. O próximo, por favor. Os diversos institutos de pesquisa, quando questionam o que o indivíduo deseja para ser feliz, têm como resposta a paz como caminho da felicidade. Então, a paz vai aparecer em qualquer situação, em qualquer pesquisa, científica, popular, filosófica, direcionada ou não. Nós, instintivamente, buscamos a paz. O próximo. As ciências, nos mais variados enfoques, salientam que a busca da paz determina a harmonia da natureza. Então, a gente busca a paz como sobrevivência, como chamamento do nosso espírito, com uma necessidade de vivência, de compreensão, de conveniência, de socialização. É necessário buscar a paz. Sendo o homem peça fundamental dessa conexão com o universo. Então, se tudo é harmonia, desde todos os reinos, vegetal, animal, hominal, todos os reinos, tudo está no controle divino, tudo é paz, tudo está em paz. E o homem se distancia, causando sofrimento para ele mesmo, por não se sentir parte dessa natureza. Nós somos partes dessa natureza. Estamos todos conectados. Neste planeta e em vários mundos, em tudo que existe. O nosso pensamento, a nossa atitude, as nossas palavras, as nossas intenções reverberam
nesse universo. Então, nós somos responsáveis pela harmonia ou pelos problemas. Não só conosco, pelas doenças. Nós somos responsáveis por tudo que nos cerca, por tudo que nós percebemos, tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos. Mas também pelo que nós não sabemos. Porque nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Nós ignoramos a nossa importância de termos sido criados por Deus. Somos seres divinos, vindos da genética do Pai. Temos Deus dentro de nós. Não tem como fugir disso. Mas nos distraímos no caminho. Pelas ilusões, pelo ego, pelos 5 sentidos, pela necessidade do prazer, que está sendo tão falado. Mas nós temos que ter prazer em nos encontrar. Nós temos que ter prazer em aceitar tudo que nos acontece. Até o que nós ainda entendemos como mal. Que é para o nosso despertar. Para despertar a nossa consciência. Para despertar em nós uma nova possibilidade. Para despertar em nós a importância que nós temos que abraçar com a nossa tarefa, que é individual, particular e não menos importante que qualquer tarefa que a gente olha lá na frente e fala assim, puxa, eu gostaria de ser. Somos a peça de um avião, desde o micro parafuso, a peça mais do tamanho maior que existe. Às vezes, um parafusinho que solta, despenca o avião. E nós somos assim. Não importa o tamanho da peça, nós somos importantes, muito importantes. Nós temos que ter essa consciência dessa conexão nossa com o divino e com tudo que existe. O próximo, por favor. O próximo. E nesse momento em que todo o planeta está sendo surpreendido pela pandemia, numa evidente mudança planetária, sejamos espíritas ou não, tudo está mudando. Somos levados a repensar nossas crenças, pensamentos e atitudes. O mundo inteiro teve que se fechar. Quando as nossas buscas eram externas, quando era tudo para fora,
nós tivemos que voltar para dentro. No primeiro momento, tivemos que voltar para os nossos lares, para os nossos espaços, para a nossa família, para convivências que nós estávamos desacostumados, inclusive. Desacostumados a estar com os nossos companheiros, com os nossos filhos, com uma nova maneira de olhar, de nos perceber. Então, primeiro, como a gente estava acostumado nessa busca do externo, foi um choque. Foi como se tivéssemos nos prendido. E nós nem sabíamos quem nos prendeu. Ficamos chocados com essa não possibilidade de sair, de encontrar, de ir a festas, de ir a restaurantes, de ir a bares, de ir a shows. Tivemos que voltar e perceber os nossos espaços. Tivemos que voltar a ver quem éramos nós. Qual era o nível da nossa convivência? Que família era a nossa? Quem eram os nossos parceiros? A quem a gente devia? Quem eram os nossos algozes dentro da nossa casa? Quem eram os nossos anjos? Quem éramos nós? Quem éramos nós? Então, isso está acontecendo em todos os países ao mesmo tempo, no planeta. Então, não tem como não acreditar numa mudança planetária. Estamos nela. Ela já chegou. Não temos mais tempo de ver o que vamos fazer. Somos jogados. Uma vez visitando Itália, fui no Coliseu. Fiquei chocada com a história que está ali ainda para nos mostrar que, em nome de Cristo, em nome de uma religião, em nome de uma filosofia religiosa, o povo era soltado para ser devorado pelos leões, assistidos por uma plateia que gritava. E que aplaudia. Mudou alguma coisa? Temos que perguntar. Quando assistimos ainda violências domésticas, feminicídio, homicídio, suicídio, temos que reavaliar. Temos que nos situar. Se queremos paz.
Temos que nos perguntar. Tudo está sendo reavaliado. Todos os representantes do mundo inteiro buscam novas formas de vivência e conveniências, nos aspectos legais, morais e ambientais. Nessa nova mudança necessária para um mundo regenerado e melhor. O próximo, por favor. Nossos valores terão que ser ressignificados. Tudo que foi não será mais. A morte nunca foi tão explícita e temida. A busca da paz ampara e nos fortalece. E nós, nessa sociedade consumista, egoísta, modificamos até o sentido da morte. Ninguém fala em morrer. No meu tempo, que não é tão longínquo assim, os velórios eram nos lares. E era um processo natural. As crianças participavam. Cachorro passava. Então, e hoje? Aí depois saiu o velório, a dor da casa, para ter espaços onde nem as crianças iam mais. Aí precisou vir a pandemia, né? Porque se a morte não está nas nossas casas, esteve nas nossas famílias, esteve nos nossos amigos, parceiros de trabalho, numa velocidade e numa instantaneidade que nos apavorou, que nos deu medo, mas que também nos chamou para uma realidade real e que só acreditando que a vida não é essa vida material. A vida verdadeira é a vida espiritual. Então, nos remeteu a esse encontro, não só com a divindade, mas com essa realidade que nós somos, de seres espirituais. Então, ninguém perde. Nós somos viajores do tempo. Nós estamos transitando numa viagem fantástica, do ir e vir. Mas nós não precisamos morrer para perceber isso. Porque nós, como somos seres espirituais, e conscientes que já começamos a ser, sabendo dessa conexão dos espíritos desencarnados com os desencarnados, nesse campo de energia, onde todo pensamento, todas as ideias, toda a criatividade, todas as possibilidades acontecem num emaranhado sem fim de influenciação dos encarnados com desencarnados, em situação de dor
ou de alegria, ou de felicidade, porque somos onda. Trabalhamos em onda. Então, ora felizes, ora infelizes, não importa. Real. Mas tudo passa. Então, precisamos buscar a paz, inclusive nas nossas dores, nos nossos problemas. Então, passe o outro, por favor. O outro slide. E aonde encontramos essa paz? Aonde encontramos essa paz? Podemos encontrá-la em Jesus, em nós. Nós não podemos mais estar achando que Jesus está distante de nós. Que Jesus veio há mais de 2000 anos, quando ainda existem filosofias, existem pessoas que, primeiro, não acreditam em Jesus. Tem gente que ainda hoje não acredita em Jesus. E tem filosofia que diz que Jesus vai chegar. Mas nós acreditamos que Jesus nunca morreu. Jesus está. Jesus é. Jesus é. E ele pode ser o Jesus em nós. Nós podemos tê-lo na nossa intimidade. Basta querer. Mas tem que saber. Tem que acreditar. Tem que buscar. Então, o Evangelho de Jesus, escrito pelos apóstolos, nos dá uma diretriz de como seguir o Cristo. Mas nós só vamos conseguir buscar o Cristo, esse Jesus em nós, no nosso autoencontro, no nosso autoconhecimento, na meditação, na oração, no nosso trabalho, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. E é aquele Cristo que ele mesmo falou: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, nós não estamos conectados com essa divindade, com o Pai, com a divindade em nós, se não for por Ele, pelo Evangelho. Sua trajetória de amor foi através de exemplos e realizações. Ele não deixou escrito e nem buscou holofotes. Olha como nós estamos distante ainda de Jesus. A gente faz as coisas e ainda quer ser reconhecido. Quando a gente tem que ter humildade. Fazer, porque já tem... Nós só vamos ter paz quando nós conseguirmos essa conexão divina que vai ser natural às nossas atitudes no bem. Nós vamos fazer de maneira sem nenhuma intenção. Vai vir como um condicionamento do bem.
O próximo, por favor. Tudo que se sabe sobre Jesus foi escrito pelos apóstolos e evangelistas. E ainda hoje é estudado por pesquisadores e estudiosos da sua obra, que tentam desvendar ainda mais a sua verdade. Então, ele é tão magnífico, tão amplo, tão moderno, tão atemporal, que quem quis negá-lo o encontrou e se modificou. Paulo é um deles. Ele foi um perseguidor do Cristo. Ele precisou se tornar cego para ter a visão, cego de vista, mas ter a visão do sentimento. Por isso que quando nós oramos e fechamos os nossos olhos, nós temos uma outra visão. Nós temos uma outra conexão. Por isso que quando nós meditamos, é uma coisa do Espírito, um chamamento do Espírito. Nós fechamos os olhos e temos uma outra realidade. A realidade do Cristo, a realidade divina. E até hoje, Augusto Cury, que ainda vive, ele também negava Jesus. E hoje toda a sua obra está pautada em desvendar o Cristo. E nós estamos sendo convidados a esse novo. Esse novo que dá paz. Porque o Cristo, ele tem que ser o nosso caminho a ser seguido. Ele nos convoca a isso. O próximo, por favor. Ele identificou-se com o Pai. Ele nunca falou que ele era Deus. Então, ele mostrou para nós que é importante a hierarquia. Então, nós temos que rever isso, inclusive no nosso lar. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, irmão é irmão, cada um na sua função. Professor é professor. Companheiro de trabalho é companheiro de trabalho. Todos merecem consideração. Todos merecem respeito. Mas há que se ter hierarquia para ter ordem. E Jesus, impressionante, né? Como ele se colocava diante do Pai, com reverência, com humildade. E ele tinha uma clara conexão, afinidade íntima mesmo com Deus. Há até quem diga que ele era o pensamento de Deus. E ele foi o espírito que dividiu a humanidade no antes e no depois. E ele, até hoje, e sabe lá até quando, ele é estudado e analisado para quem quer entendê-lo
e segui-lo. O próximo, por gentileza. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, é mencionado o seguinte: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Como nós estamos desconectados, né, de religião, dos evangelhos, damos o entendimento que queremos, tudo pode, a gente não pensa na dor. A gente veio para ter prazeres, para viver a vida. Ainda estamos adormecidos, desconectados, equivocados. Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? A quem estamos ouvindo? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Então a dor é necessária. A própria ciência todas as filosofias, principalmente a psicologia, vê na dor a possibilidade de uma ressignificação. A psicologia, ciência das mais atuais, novas, ela é uma ciência nova. Porque assim como nós não estávamos preparados para a vinda de Jesus, Deus, na sua infinita misericórdia, nos coloca novas ciências para que nós possamos olhar até também pela ciência a adaptação e a aceitação das nossas dores, para que nós possamos ser equilibrados. Tentar o equilíbrio, tentar a paz. O próximo. O próximo, por favor. Ele não está ouvindo. Por mais agudas e profundas... O anterior, por favor. Anterior. Por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Está no Evangelho. Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo, ele fala, Paris, em 1863, ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente tem que falar obrigado, Senhor, por tudo que nos acontece. Obrigado, Senhor, até pelas dores e principalmente por elas. O próximo. Jesus não veio destruir a lei. Que são os 10 mandamentos. Veio ressignificá-la
através do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, indicando que temos que nos amar. Olha o voltar para si. Olha a necessidade do autoconhecimento, do auto-amor. Quando ele fala que nós temos que amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Como que nós podemos ser fonte de amor se nós não buscarmos esse amor em nós? Eu estou no próximo. Indicando que temos que nos amar, aprimorar, nos perdoar. Então, assim, eu fiz uma coisa que hoje eu não faria. Mas eu não tinha aquele entendimento. Então, eu tenho que me perceber até melhor. Que bom. Já consigo perceber avanços em mim. Aceitando-nos e ressignificando nossa história. Bom, se eu tive pai que me abandonou, se eu tive violências, se eu tive perdas, se eu tive fome, se eu nasci num país que hoje eu questiono, eu não posso fazer nada com o meu passado. Eu tenho que olhar e falar assim, porque eu vou fazer daqui para frente. E agradecer. Por isso, ressignificar a minha história, para que eu possa me perdoar, me aceitar, aceitando tudo que me acontece. Caminhando na senda do autoaprimoramento e do autoconhecimento. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Demonstrando nossa origem espiritual, com propósitos reencarnacionistas. Obrigado, meu Deus, por já aceitar a reencarnação. Por perceber que a minha caminhada, a minha existência é eterna. Que o que eu não fizer agora, eu vou ter possibilidade de fazer. Que quem eu não perdoei no passado, eu vou me encontrar novamente. Que aqueles que hoje me incomodam, podem ser ou a minha escolha de teste para que eu possa desenvolver habilidades, ou os meus algozes do passado, porque tudo é possível. Nem tudo que me acontece é porque eu fiz lá no passado. Eu posso ter escolhido, mas eu participei, com certeza, do meu planejamento reencarnatório. E todos nós participamos. E a doutrina espírita nos valida essa verdade. Jesus trouxe o próximo, trouxe à consciência as várias moradas do mundo espiritual, levando-nos a nos situar em diferentes faixas vibratórias em todos os momentos. E nessas faixas vibratórias, nesse campo de energia que a gente transita, dormindo, acordado, ontem, hoje, há de eterno, é que nos leva a estado de paz ou de sofrimento. Então, quando nós estamos voltados para o ego, para a zona de conforto, para a porta larga, para os prazeres,
nós nos desconectamos de conosco mesmo. E pode nos levar a grandes sofrimentos. A ficar imobilizados. Jesus convoca-nos a amar o próximo como a si mesmo, num evidente convite de alto amor. Ele categorizou os bem-aventurados, os aflitos. E aí a gente não quer ser bem-aventurados de Jesus, trabalhar as nossas aflições. Os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, os misericordiosos. É necessário perceber que temos que amar os inimigos, retribuindo o bem, o mal com o bem. Difícil. Eu acho que essa é a maior e a mais difícil tarefa. Essa é aquela questão que quando a gente faz uma prova, só tira 10 se passar por ela. E dificilmente alguém tira 10. Nós somos testados com os nossos inimigos. E os nossos inimigos internos, inclusive, que nos acompanham. A nossa trajetória de erros que nos levam à culpa e que somos inimigos de nós mesmos. Então, olha só que jogo legal, né? Essa coisa de tá em nós, tá fora de nós, mas Jesus em nós, Jesus fora de nós. E o que fazemos com tudo isso? Fora da caridade não há salvação. E temos que ter caridade a partir de nós. Nós temos que nos aceitar como somos, o que temos. Mas também devemos nos responsabilizar com a nossa tarefa. Não viemos aqui de graça. Somos detentores de todas as possibilidades para sermos os trabalhadores de última hora. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Outro slide, por favor. Nesse quesito, temos as nossas escolhas. Ou estamos de um lado, ou de outro. Através do livre-arbítrio e da nossa vontade. É a nossa vontade que determina. Então, ninguém, e fora de nós, ninguém mesmo, nem quem está conosco, nos impede a nossa caminhada. Nós é que queremos dar respostas para nós mesmos, nos iludindo, porque não fazemos. Então, nós temos que, nas nossas escolhas, através do livre-arbítrio, as consequências dos nossos atos. Podemos tudo. Mas a pergunta é, devemos? E assim devemos criar os nossos filhos, com liberdade. Depois de um certo tempo,
Eles não nos devem obediência. Eles nos devem respeito. E nós só saberemos que, se estamos certos, na direção certa, na nossa proposta enquanto pais e educadores, se nós estivermos educando no bem, com caráter, com ética, para serem livres. Livres de nós. Só podemos saber se estamos no caminho certo se nós percebemos assim: se eu morrer agora, meu filho está pronto? Eu coloquei uma semente de amor, de responsabilidade, de valorização do trabalho, de aprimoramento moral, de busca de conhecimento. Comece lá, dia tal. Marco da sua autopercepção. Escreva o que vem na cabeça. Se é bom, se é ruim. Se você quer brigar com alguém, brigue aqui, ó. Escreva. Solte essa energia. Rabisque, rasgue. Faça, aconteça. Libere. Vira a página. Dia seguinte. Um dia eu vou agradecer. Um dia eu vou brigar. Um dia eu não vou escrever nada. Eu vou escrever meus projetos, meus sonhos, minhas raivas. O que passou que eu não gostei.
o que eu gostaria de tudo, não só autoconhecimento, até eu vou buscar, inclusive, no caderno, aquilo que eu não preciso fisicamente, os meus prazeres. Eu vou entrar em contato com a mágoa, com a raiva, que eu tenho até da minha família, e que é real. Por que não? Mas eu vou poder ressignificar. Por que eu tenho aquela raiva? A partir de quando? Como começou? Eu tenho que morrer com raiva de alguém que me falou alguma coisa sem intenção e que eu entendi de maneira equivocada? Quantas famílias que por um simples falar morrem inimigos para resolver quando? Se nós estamos nessa trajetória de autoconhecimento, nós precisamos, inclusive, isso. Ah, fulano lá me incomoda. Não pensa como eu. Mas cada um tem as suas verdades particulares. E todo mundo pensa que está certo. E tudo é certo, ou tudo é errado. Porque tudo é muito relativo. E aí eu posso olhar o próprio indivíduo na sua história. Se não é meu companheiro, que ele tem história paralela que se juntou a mim, mas aquele até que pode ser meu irmão univitelino, que pensa diferente de mim, e que estamos juntos não por acaso. E aí eu posso vê-lo nas possibilidades reencarnacionistas, nos traumas, nas dores, nos dissabores, nas vivências. E aí meu olhar é de compaixão. Quantas dissensões podem ser minimizadas com esse novo olhar? Então, esse momento de reflexão da paz, pensemos nisso. Seguir Jesus é necessário ter fé e coragem. Coragem. Tem um livro psicografado de Emmanuel, livrinho de bolso, que chama Coragem, de lições maravilhosas, desse tamanhozinho. Então, a gente tem que ter uma leitura, tá com raiva, tem alguma coisa no bolso, pega. Leia. Desvie o pensamento. Mude. É preciso autoconhecimento. Admitindo nossas mazelas. Então, gente, não tem coisa pior do que pensar que eu sou boazinha. Que eu não tenho raiva. Está tudo aqui dentro de nós, no nosso inconsciente. Nós não sabemos do que somos capazes. E tudo que é contido, um dia vai para fora. Por isso que nós temos que estabelecer de que forma nós vamos tirar todas essas dores. Se é através do diário, se é através de uma caminhada, se é através de um box,
Nós temos essa ira, essa raiva tem que ir para fora. Nós temos que cansar. Por isso, não quer ter luta? A luta hoje é até um esporte, que de repente não precisava, né? Basta colocar um saco lá e vai, até você se cansar. Então, nós precisamos admitir as mazelas, que têm ressignificadas, através do auto-perdão e do perdão aos nossos inimigos, tirando da nossa tela mental os rancores, as mágoas e os desejos de vingança. Olha o caminho da paz. Tem paz sem fazer isso. Tem paz sem autoconhecimento. Tem paz sem seguir Jesus. A filosofia de ancestrais, de mestres que já vieram nos ensinar, de filosofias que estão aí, sendo trabalhadores da atualidade, que nós temos acesso e que depende de nós. O próximo, por favor. Trocar o homem velho pelo homem novo, tornando-se mais próximo da nossa criança perdida em nós. Porque nós nascemos esquecidos, uma tábua rasa. E estamos perdidos. Precisamos voltar na nossa infância. É tão interessante. Eu fui professora de matemática há muitos anos. E depois eu fui fazer psicologia. Então, eu acreditava no concreto. Hoje eu acredito no que eu não vejo. Mudei completamente. E agradeço a Deus por essa mudança. Então, é trocar o homem velho mesmo, das coisas, das formas, pelas ideias. Quando a gente tem qualquer problema, de quem a gente lembra? Por pior que tenha sido, por quem a gente nem conheceu, a gente lembra da mãe. A gente retorna ao seio. Então, veja que é a viagem do espírito, é uma coisa maravilhosa. Vamos refletir sobre isso. Impossível ter paz com a mente e o coração cheios de angústias, dores, medos e mágoas. Jesus nos convida a segui-lo. Jesus nos impulsiona a sermos a cada dia melhores, amando e servindo. Ele é nossa esperança. Nessa hora, ele nos emociona. Ele é a nossa força nos movimentos, nos momentos de lágrimas e dores. A força do bem impera. Tudo passa. Tudo se transforma, caminhando para a luz. Passa 3 slides, por favor. O conhecimento liberta. O amor constrói, mas o autoconhecimento ilumina. Nunca se falou tanto em autoconhecimento. Esse autoconhecimento terá que estar na nossa mente, na nossa consciência, nos templos, é trazer Jesus em nós. O último slide, por favor.
Sigamos Jesus. Anterior a esse, por favor. Sigamos Jesus. Numa citação do livro Momentos de Renovação, psicografado por Divaldo Pereira Franco, por diversos espíritos, Marco Prisco dá algumas coisinhas muito fáceis como diretriz de autoconhecimento, de autoaprimoramento e de busca de paz. E para seguir Jesus. Seja gentil para com todos. Vamos trabalhar a gentileza. Use a bondade indistintamente. Sorria sempre. O mundo está aqui, mas eu estou assim. Eu preciso sorrir. Se eu tenho um campo de energia que me conecta aonde eu estou, eu preciso buscar a alegria através do sorriso e do bem-estar. Evite a crítica ácida em qualquer circunstância. Espalhe impressões de otimismo. Então, eu, diante de um problema, eu sempre tenho que dizer, vai passar. Se tenho que falar, fala calma, vai passar. Segure na mão, olhe nos olhos, silencie, mas esteja junto. Isso talvez seja tudo que a pessoa precisa, do que nós precisamos. Nunca revide mal por mal. Desculpe-se quando equivocado. Utilize a sinceridade sem dela fazer uma arma certeira. Eu fui sincero. E daí? Machuquei? Qual foi o resultado? Foi bom? Faça-se discreto. Vença a timidez. Então, a timidez, ele fala que a timidez daria um seminário, porque nós nos escondemos por trás de uma timidez, por uma falta de coragem de não enfrentamento, por uma falta de coragem de nos enxergar como divinos. Seja você mesmo, sem competir com ninguém. Somos únicos. Somos aquela peça do avião que não importa que tamanho, mas que tem uma função específica. Que ao falharmos, podemos derrubar o avião. Olha a nossa responsabilidade. As aparências desfazem-se. As realidades permanecem. Tente sempre ser amigo, servindo e auxiliando. Que Jesus nos abençoe. Paz para todos. Paz para toda a humanidade. Gratidão.